Os desafios cristãos. Nesse desafio cristão eu vejo 3 pontos. O primeiro ponto é a cultura do rebanho. É o primeiro ponto. Fazer rebanhos. Segundo ponto, a cultura dos gladiadores de Deus. E terceiro ponto, o combate ao materialismo. Até nossos grandes desafios. Nós estamos vivendo 2000 anos de cristianismo. 2000 anos. E a cultura, nesses 2 anos, tem sido a de rebanho. E se faz rebanho quando cria-se cajados. Os cajados são aqueles que dão a direção. E o rebanho segue. Aí vai aparecer as ovelhas. A cultura das ovelhas vai gerar homens obedientes, homens que seguem a direção dos cajados, homens que sem o cajado ficam perdidos. Como a ovelha, se tirar o pastor, ela fica perdida. E quando a gente está perdido, vem o tremor, o temor, porque fica sem rumo. Por isso que alguém diz que a ovelha ela é burra. Se tirar o pastor, ela não sabe para onde ir. E esse lado da história, que parece ser tão bom, tão maravilhoso, porque dá coordenação, dá direção, produz uma coisa que o diabo gosta. E quando o diabo gosta, ele manda os seus lobos, os seus leões, os seus Golias. Que festa é para os lobos encontrar um rebanho de ovelhinha assustadas, encontrar hienas com seus dentes vorazes. Que delícia para a hiena encontrar ovelhinhas. É uma delícia. E o diabo gosta. O diabo gosta. É onde ele trabalha melhor. É aí onde ele pode levantar os seus leões. Onde ele pode levantar os Golias. E isso aconteceu através da história cristã. De Golias perseguirem as ovelhinhas. Só dá um nome para a ovelha. Chamou a ovelha de herege, há 600 anos atrás, ia para o fogo. Iam ser queimados. Herege tem que ser queimado. Aposto que tem muita gente com esse espírito aí, de chamar o irmãozinho de herege, porque não concorda com o seu ponto de vista, e lançá-lo no fogo. Esse espírito está latente. Mas tudo porque uma cultura de ovelhas, gente obediente, gente que segue bolhas, gente que confia no braço do homem, na direção do homem, no cajado do homem.
Isso é uma festa para as hienas. Essas ovelhas são uma festa para as hienas. E coitadas das ovelhas, são sempre sacrificadas. São uma festa para os Golias, os ditadores. Hoje, em nossa época, nós vemos em vários países a ditadura comunista, que odeia cristãos, que odeia a Bíblia, que querem rasgar a Bíblia, perseguir cristãos, pôr cristãos no paredão, levar cristãos para a prisão, levar para colônias, para lugares de trabalho forçado. Aí estão os Golias. Os Golias é lógico que o diabo fica feliz quando se dá oportunidade para os Golias. Porque é tão fácil atacar ovelhas. É fácil. Eles falam, essas ovelhas são covardes. Elas tremem a nos ver. Só a gente aparecer, elas tremem. Aí está aqueles que confiam. O perigo daqueles que confiam no braço humano, que confiam nos círculos religiosos, nas bolhas religiosas, que são escravos das doutrinas, das dogmas ensinados pelas bolhas religiosas. As hienas acabam com elas e o diabo faz festa. É isso mesmo. É isto mesmo. Aqueles presos ao sistema. Os presos ao sistema. O outro lado da história é aquele que não se prende às bolhas humanas, mas antes se deixam levar pelo Espírito de Deus. Aí não. Aí vamos ter um outro lado. Vai aparecer os gladiadores do reino de Deus. Homens que não são dirigidos por sistema, mas são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles são soberanos, pois o Espírito sopra onde quer. No Espírito há perfeita liberdade. Há perfeita liberdade. E como o vento, o Espírito Santo sopra onde quer. E aí vem a direção do homem dirigido pelo Espírito Santo. É um homem soberano, porque confia em Deus. E ninguém vai fazer ele ovelha para seguir o sistema. Ele quebra o sistema. Aí está a fábrica dos gladiadores do reino de Deus. Aqueles que seguem a orientação do Espírito Santo. E esses são agradáveis a Deus. Esses fazem a oferta de Abel. A oferta que Deus quer. Deus quer que nós sirvamos Jesus Cristo ao mundo, baseado nas revelações do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo. Aí está o cajado que devemos seguir. O Espírito Santo. É com esse cajado que esses irão enfrentar o materialismo. O materialismo de 1600 para cá se opõe a Deus e levanta a bandeira. Que bandeira? Não há Deus. Não há Deus, diz o materialismo. Não há Deus. Hoje o homem sabe fazer o seu próprio caminho. Hoje o homem sabe construir a sua estrada. Você não precisa de Deus. Você tem livre-arbítrio. Você escolhe o seu caminho.
Então, eles negam a Deus e põem o olhar do homem aqui para baixo, para o mundo e as coisas do mundo. E o homem fica perdido com as esperanças, os sonhos, as expectativas, as luzes que o mundo oferece. O imaginário do filho pródigo vem à mente do homem. Aqui eu serei mais rico, aqui eu terei oportunidade, há muitas luzes, há muitos caminhos. E o homem entra no mundo, e o mundo oferece os seus encantamentos, as noites brilhantes, os shoppings, os banquetes, as bebidas, a sodomia e até drogas. É isso que o mundo oferece. E contra essas coisas vai se opor aqueles que têm o Espírito de Deus. Eu não vou entrar nessa, porque o meu lema é olhar para cima. Eu sou dirigido pelo Espírito de Deus. Aí está o que apresenta o cristianismo. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Jesus disse, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou pedir ao Pai e vou rogar o outro Consolador. Aí está o nosso cajado, o Espírito Santo. Ele é a chave do reino de Deus. Nele estão as mensagens que Jesus Cristo trouxe de Deus para nós. O Espírito Santo vai clarear para nós os caminhos de Jesus Cristo. E assim seremos guiados em toda a verdade. O Espírito Santo é o domínio. Quando Adão pecou, Adão perdeu o Espírito Santo. Perdeu o poder. Perdeu o domínio. E aquele que enganou Adão, disse, o domínio agora é meu. De tal forma, ele mostrou que o domínio dele, que o domínio estava na mão dele, que quando na tentação ele falou para Jesus, pega o reino, eu te dou esse reino aí que eu estou te mostrando. Esse reino aí é meu, essas riquezas são minhas, me foi dada. Então até ali Satanás era o príncipe deste mundo, o dono das riquezas do mundo, o dono dos impérios deste mundo. Mas quando o filho da mulher veio e pisou a cabeça da serpente, tirou de Satanás a chave do domínio. Hoje ele não é mais o príncipe deste mundo. E aí quem pintou, anos atrás, Jesus Cristo apanhando dos demônios? Se ferrou. Ele não sabe que o filho da mulher pisou a cabeça da serpente. Satanás é um ser hoje derrotado. Ele é sabotador, ele é enganador, porque sua missão é enganar, é destruir, é roubar e matar. E ele sabe que ele tem pouco tempo. Então ele se apresenta como aquele que ainda é dono dos reinos, é dono das riquezas desse mundo. Mas ele não é. Mas ele apresenta-se como tal, e muitos acreditam nisso. E às vezes por amor ao poder, e às vezes por amor ao dinheiro, vendem sua alma para o diabo. E fazem sacrifícios ao diabo para terem poder.
para terem riquezas, para terem dinheiro, vendem sua alma para o diabo, por uma glória transitória. São enganados. Jesus crucificado foi um fato, mas apresentam Jesus crucificado, apresentam ao mundo Jesus sendo esbofeteado, apresentam ao mundo Jesus sendo cuspido, apresentam ao mundo Jesus recebendo os látigos que Pilatos mandou dar sobre ele. Então vem um quadro de um Jesus derrotado, um Jesus ferido e um Jesus morto. Quem presenciou esse quadro de Jesus ferido, Jesus morto, foi Pedro. E quando Pedro viu que Jesus morreu, sabe qual foi a sentença de Pedro? Jesus está morto. Vamos voltar às redes. Vamos voltar às redes. Vamos voltar às redes. Jesus está saltando aí do barco de Cristo e está voltando para as redes. Para as redes. Pedro está voltando para as redes. Pedro está voltando para as redes. Ele esqueceu que ele foi promovido a ser pescador de homem. Mas naquele momento, ao ver Jesus morto, Pedro mudou a direção. Vou voltar à rede. É isso que acontece hoje com muitos, quando vem um Cristo chicoteado, um Cristo crucificado, um Cristo com cara de sofrimento, um Cristo morto. Eu vou embora, caio fora. Não vem o Cristo glorioso, o Cristo que arrebatou a chave do demônio, humilhou o demônio diante de todos os seus demônios, tirou a chave do domínio. E agora Satanás não é mais nada. Um cristão, o mais simples que for, através do nome de Jesus Cristo, faz Satanás ficar de joelho, faz seus demônios ficarem de joelho. Um simples cristão, porque Jesus falou, eu te dou autoridade. A autoridade agora é minha. Eu tirei a chave de Satanás, eu tirei o domínio dele. Agora eu que mando, eu dou autoridade. Eu dou essa autoridade para vocês. No meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Isto é, você vai pôr o demônio de joelho. É isso daí. Isso é o Evangelho. E se você guardar a minha palavra, disse Jesus Cristo, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. O quê? Eu e meu Pai viremos fazer morada em você, disse Jesus Cristo. Isso quer dizer que dentro de nós há um espaço para a morada de Jesus Cristo. Deus, ao criar o homem, deixou no homem um espaço para a habitação dele. Que espaço é esse? É a lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada do Senhor? É o seu espírito. Você é espiritual. É isso que o materialismo quer que você não consiga enxergar, que você é espiritual. Você é espiritual. Você é espiritual. Você tem um espírito. É aí que o Espírito Santo habita. Na sua lâmpada. A lâmpada do Senhor, o teu espírito. Isso deve ser escondido do homem. Não há espírito, diz o materialismo. Só há matéria.
e mente. Mente, os estados psicológicos. É isso que existe. Aí está a medida do homem. É para isto que você deve olhar. Mas a nova criatura, aquele cidadão, ele tem um outro olhar. O mundo espera, o mundo tem uma expectativa do aparecimento dos filhos de Deus, disse Paulo. Há uma expectativa no mundo. Qual? O aparecimento dos filhos de Deus. Quem são esses? São aqueles que têm conhecimento da lâmpada do Senhor. São aqueles que têm conhecimento de que eles têm um espírito. São aqueles que têm conhecimento que eles têm um lugar, que é a medida correta e certa para o Espírito Santo habitar e viver entre nós. Esses se tornarão os gladiadores do reino de Deus aqui na terra. É esses que se levantarão como se levantou Davi. Davi conheceu o poder do Espírito Santo. E por isso ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão e o matou. E enfrentou Golias. E arrancou a cabeça do Golias. Nos dias de hoje, quem vai arrancar a cabeça dos Golias serão os gladiadores de Deus. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles não são ovelhinhas de Jesus? Eles não estão entregues a cajados humanos? Há doutrinas humanas elaboradas pela mente humana. Mas eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Terão o mesmo Espírito de Davi. E a natureza espera que estes apareçam. A expectativa da natureza é o aparecimento dos filhos de Deus. 2000 anos se passaram e a cultura dos cristãos foi fazer ovelhas. Mas a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que são dirigidos, como Davi, pelo Espírito Santo. Aqueles que têm a experiência com o Espírito de Deus. E este sopra onde quer. Que nós possamos nos educar nessa outra cultura. Na cultura do Espírito Santo. Sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Pois o Filho de Deus é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Amém.